Olá, esse é o podcast do HDI. Seja bem-vindo ou bem-vinda. Aqui tratamos de assuntos como serviços de TI, atendimento, suporte técnico e correlatos. Aproveite esse episódio e fique à vontade para enviar a sua sugestão para os próximos. Mas só fazer um disclaimer rapidamente aqui, as opiniões aqui das pessoas que estão aqui não representam as opiniões de suas empresas. Então, para quem está ouvindo, a gente deixa isso sempre muito claro que é importante, né? São profissionais, experts de mercado, que têm suas experiências e tudo mais, só que são opiniões de profissionais que estão no dia a dia, mas não necessariamente a empresa concorda ou discorda. Eu acredito que na maioria das vezes vai concordar, porque o profissional já tem essa sua cultura. E aí, podemos dar início então aqui ao nosso bate-papo. A gente sempre teve esse questionamento do mercado no sentido de falar, né, HDI, por que porque as discussões que vocês fazem com os boards ficam só entre vocês, né? A gente tentava ainda em artigos colocar isso para o mercado, nos eventos isso aparecia também em debates, em algumas palestras, só que realmente era um percentual de conteúdo muito menor do que o poder que a gente tem hoje com podcast, com o canal do YouTube no HDI e tudo mais. Então é muito legal, né, que a gente possa debater e que aqui com o grupo sabe, né, que tem também o seu tema específico a debater, né, que como esse de hoje faz parte do escopo do SAB, que é tendência, que é futuro, o que vem por aí, mas com base no que acontece hoje, né? Então, indo na linha do que eu conversei com o Tibor, a gente conversou na nossa última reunião para a gente chegar nessa aqui para debater, basicamente qual é o futuro do ITSM em vários aspectos, né? Do gerenciamento de serviços de tecnologia, em termos de frameworks com o IT, por exemplo, ou com o VeraSM que vem aí, como as ferramentas estão se preparando, né, para isso, o que vocês têm visto de dificuldade em todos os aspectos, dia a dia, operação, ferramenta, qual a relação disso, do ITSM atual com o DevOps, né, o que isso impacta nos nossos tickets do dia a dia aí, das operações, e entre outras coisas aí, que estão aí no nosso chat para a gente poder olhar como consideração que o Tibor colocou, para a gente seguir. Então, fique à vontade, Tibor, para dar o pontapé inicial aí. Legal. Pessoal, boa noite aí a todos. Vou fazer aqui só um pedido de desculpa, eu estou em trânsito, então se por um acaso eu cair, o sinal cair alguma coisa, eu peço já desculpas de antemão. Mas a ideia aqui, Tiagão, até do que a gente já vem conversando já há algum tempo, né? Então, se a gente for lembrar, a gente já teve uma outra discussão sobre se os tickets de incidentes estavam migrando, sendo transformados em bugs pelas squads, e aí você acha que o seu produto está sendo entregue de uma forma com mais qualidade, porque está tendo menos incidentes, e na verdade os incidentes existem e estavam migrando para os bugs, e aí sendo atacados pelas sprints. Então, começa a confundir um pouco. Então, a gente já teve uma conversa longa sobre isso. Você fez uma apresentação e um podcast muito legal falando sobre XLA ou SLA, que também tem muito a ver com esse contexto todo que a gente está falando. E a provocação aqui agora, né, para a gente poder falar um pouquinho como é que a gente está atuando, com a entrada forte que já desses últimos 10 anos de transformação digital e o DevOps ganhando um corpo muito forte, né, em todas as empresas, dado uma visão de fail fast, de você conseguir fazer entregas mais rápidas de produto, de você aprender com aquilo que você entregou. E aí, como é que todo aquele teu arcabouço de ferramenta e de organização que suporta aquilo que está em produção consegue se conciliar com a chegada do DevOps, né? Então, aqui a conversa está muito relacionada a isso, o ITSM versus o DevOps, que é como se fosse uma provocação sadia para a gente pensar a respeito. Dando um pouco de contexto do que eu estou comentando com vocês, eu tenho lido um pouco sobre o material e também recebi um material recentemente do Gartner, onde ele coloca que o ITSM está com os dias contados, né? Então, a chegada das demandas sendo controladas pelas áreas de produto e as equipes de suporte respondendo a essas áreas de produtos, elas estão criando as suas próprias formas de atender. E a gente chamava isso no passado e chama ainda hoje de Shadow IT. Eles vão criando formas ali de se auto-resolver e a gente vai ficando meio que marginalizado nessa história toda. Um pouco do que tem ali naquele contexto, até para fechar aqui o ponto e dar a palavra para todo mundo,
está relacionado à forma com que você enxerga isso e, para você não perder espaço, o que você consegue promover de qualidade ou de supervisão disso tudo para você se manter vivo lá dentro, as áreas de serviço, os escritórios de serviço se manter lá dentro. A minha área, por exemplo, lá onde eu trabalho hoje, chama Superintendência de Serviços de TI. Então, ali é uma preocupação latente para mim, porque se o escritório de serviços ele está migrando e sendo diluído em outras áreas, isso se torna ali uma dor de cabeça para mim. Então, um pouco do que tem nessa descrição toda a sua ferramenta de ITSM precisa ser extremamente simples de integração. Então, você conecta isso com ferramentas como Slack, como Jira, como Confluence e outras mais, para que os tickets possam transacionar ali, sem você perder o controle disso que está acontecendo. De uma forma, às vezes, que você tem uma equipe de atendimento ao mercado que usa uma outra ferramenta, que pode ser uma ferramenta de contact center, então também para você controlar e fazer a correlação, levar para o teu CRM e você ter uma visão global disso tudo. E isso atende o produto, atende o desenvolvimento, que faz o seu Kanban lá, selecionando os momentos das sprints. E aí, como é que a gente fica? A gente vai continuar lá engessado? Falando assim, não, você tem que abrir o registro aqui, o registro vai para uma fila solucionadora, essa fila solucionadora tem um tempo de atendimento, aí você precisa preencher esse documento aqui para falar que ok, e aí o seu ticket manda um e-mail perguntando, e aí, foi legal o teu atendimento? E aí, será que isso realmente já não faz parte do contexto? E a recomendação que o Gartner fala é de você criar um escritório de entrega de serviços ágeis, olhando e controlando como que as equipes estão trabalhando, dando autonomia, permitindo essas integrações para que eles possam conectar o que eles bem entenderem, e a partir daí você olhar pela qualidade, e aí você começar a falar, essa equipe aqui ela não tem a mesma maturidade, então ele não pode ter esse formato de uso. Então, você sugere qual será o melhor formato de uso de relação a ITSM e DevOps. Aí o outro, você entrega uma série de dashboard e indicadores para falar, a qualidade disso que você está fazendo não está indo muito bem, a nossa sugestão é chegar lá. Então, ficar o tempo inteiro como uma consultoria, como uma parte mais estratégica, dando informação e permitindo ali que as ferramentas se falem e que elas tenham esse compliance, né? Porque ali no final ele fala lá, mas precisa tomar cuidado, porque quando o teu regulador chega lá e você recebe uma auditoria, você precisa garantir o lastro disso tudo acontecendo. Então é isso, pessoal. A ideia aqui é a gente entender como é que está a maturidade disso tudo. Como é que isso só atinge empresas grandes ou as médias e as pequenas? Como é que as startups olham para isso, né? Essa aqui a provocação que eu estou trazendo aqui para a gente bater um papo legal. Ninguém estiver falando, pode falar. Então vamos abrir mão da mãozinha, já quebrando a cultura, então, né, de levantar a mão. Acho que fazendo um paralelo é isso que a gente vai estar fazendo, né, gente? Até então, todo mundo que precisou trabalhar com a IT teve que levantar a mão e pedir para uma estrutura de suporte, né? Então, o que vem acontecendo nesse mundo do desenvolvimento ágil é que isso cada vez mais está sendo orquestrado por quem apenas levantava a mão. Então, acho que quando o Tibor provoca ali, será que isso vem do pequeno para o grande, atinge o pequeno? Eu acho que normalmente as tendências eram a gente olhar para o grande, né, e começar a criar vários pequenos. Agora a gente vai ter que olhar para vários organismos de serviço pequenos, né, e tentar projetar isso no grande, né, porque o grande foi grande por muito tempo, fazendo muito bem a mesma coisa, e vai ter a dor da mudança, né? O monstro, ele é forte, mas ele é lento para fazer mudança, né? Então, se tem duas palavras que eu penso que a gente pode jogar aqui na mesa para provocar, ecossistema e orquestração, né? O nosso papel, né, como suporte daqui para frente, vai ser basicamente um regente de uma orquestra. A gente vai ter que criar alguns parâmetros para descobrir dentro daquele grupo de ecossistemas que estão rodando ali, ou de instrumentos, qual que está desafinando para ir lá e fazer o tuning. É isso que vai acontecer, né? Não tem mais como a gente segurar isso. Eu sou muito a favor dessa linha que o ITSM tem dias para morrer, né? Não são nem anos, né? Então, isso já vem eclodindo dentro de várias empresas, né? Então, o próprio Tibor falou, né? A área dele não só está mudando de nome, como está mudando de posicionamento, né? A área que eu trabalho também, onde eu trabalho até então, era uma área só de projetos, né? E isso vai deixando todo mundo na mão do desenvolvimento, e a IT vai ter que segurar de alguma forma, não só a ansiedade, mas também como a arquitetura de tudo isso que está
está sendo criado, né? Porque daqui a pouco, como a gente já disse em outros bate-papos que nós tivemos aqui, garantir numa idoneidade qual é o dado correto, né? Se todo mundo, por exemplo, aqui, pegando um exemplo qualquer, conecta a mesma base de dados e pode fazer extrações distintas, né? Como é que fica uma auditoria e tudo mais. Então, esse papel complementando até e corroborando com o que o Tibor falou, né? Eu vejo muito mais nós de IT e de gerenciamento como orquestradores e auditores, para não dizer consultores, né? Porque aí a conversa vai longe, né? O quanto a gente vai estar disposto a suportar, quanto nossos times de suporte vão ter que ser diferentes, né? Vão ter que ser totalmente distintos em conhecimento para suportar qual vai ser parafraseando um pouco de ITIL aqui, né? Trazendo para quem é ITIL de plantão, qual vai ser o catálogo de serviços que nós vamos servir. Então, aí... Mas assim, ô Bits, mas pensa bem, cara, fazendo uma analogia, né? Se você olhar o Kanban, você vai passando os estágios e as fases em que você tem um determinado pedido. O que isso muda, por exemplo, no nosso fluxo padrão de ITSM, que é registrado, em andamento, aguardando aprovação, aguardando o ok do usuário? São fases também, certo? São fases. Não é uma troca ali só de nomenclaturas para dizer que mudou e que ali, isso aqui é burocrático demais, não quero saber, eu quero ter autonomia, mas o cara acaba ele mesmo se burocratizando, porque ele está lá, ele está saindo de uma coluninha de eu recebi o pedido pro sprint 1 ou pro sprint 2 e aí o cara vai mudando e tal. Não sei, eu tenho uma visão que às vezes os nomes mudam e você permanece mais ou menos na mesma linha. Tibo, assim, parece que é igual, mas tem diferença. Vamos dizer que são ciências com aspectos diferentes, né? Porque na informática, como é uma coisa intangível, né, código virtual, parece que é tudo igualzinho. Mas cada área tem uma jornada diferente, tem características diferentes, né? Uma área de desenvolvimento de aplicação tem aquela coisa, aquela engenharia de levantar requisito, de aprovar, de fazer teste e tudo mais. Uma área que só entrega serviços de prateleira, ela tende a só pegar dados, classificar e mandar rápido, né? Parece que é igual, mas são características. Ao mesmo tempo, se você tentar aplicar os métodos de um no método do outro, você pode ou engessar um ou fazer o outro ficar deficiente. O que eu vejo é que talvez o que acontece é que ITSMs que são muito fechadinhos, né? Muito ali no by the book, realmente esse tende a ficar engessadão, é difícil. Acho que aqueles que estão sacando que tem que migrar para uma plataforma de Enterprise Service, que tem a BPM no meio, e que você possa acoplar os processos como se fossem add-ons, podem ser mais, assim, digamos assim, os que vão continuar no mercado. Porque a ideia agora é você botar para a organização, ou seja, você precisa de ferramental de fluxo, né? E o fluxo pode ser pequeno ou grande. Então, se você puder agregar, ou seja, o DevOps pode ser um fluxo, o ITSM pode ser um fluxo, o projeto pode ser um fluxo, a área de jurídico da empresa pode ser um fluxo, a área de facilities pode ser um fluxo. Esses fluxos têm que ser flexíveis e poder ser agregados como você desejar, entendeu? Como estava falando recente aí, como o WordPress da vida aí. O que o WordPress você bota lá a plataforma principal, eu quero um e-commerce, aí você baixa um plugin de e-commerce. Agora eu quero fazer um blog, que é o essencial dele. Você bota um blog. Agora eu quero fazer aqui um curso, aí você bota um plugin de curso. Eu acho que talvez ferramentas que possam ter essa capacidade, né, de você adicionar. Não, agora eu quero atender incidente, bota lá um plugin de incidente. Agora eu quero atender projeto, bota um plugin de projeto. Aqui está um plugin de Kanban. Acho que para aí vai para esse lado. É que algumas ainda não se tocaram, ainda estão naquele velho mundo de não investir nisso, tá? Aí você vê que tem algumas ferramentas que estão tentando fazer isso. Aí a gente estava falando de algumas ferramentas de mercado, estão tentando fazer isso e não consegue ser uma coisa nem outra. Pode ser um caminho para frente, não morre o ITSM, mas se retransforma em outra coisa mais flexível. Tá? É uma visão que eu tenho de, talvez, para esse lado que está indo algumas ferramentas. Isso, a gente fala isso muito de sistemas, né? Você tocou num ponto ali de infraestrutura, né?
Aí vem lá o Baldin com a equipe dele e pega todo esse negócio de infraestrutura, automatiza tudo, entrega tudo de uma vez só, e aí o commodities realmente se realiza? Vocês acham que a automação vai permitir chegar nesse ponto? E aí só vai ter ali no momento de sustentação, com patches, de atualização e coisas desse tipo, que aí sim entra o ITSM. Todo o restante você incorpora no DevOps a partir de uma automação? Deixa eu comentar uma situação que eu achei bem interessante, que a gente está conversando aqui, né? Em 2014, teve uma palestra no evento da HDI, se eu não estou errado na data, Tiagão, esqueça os frameworks, uma palestra polêmica. Bem polêmica, bastante polêmica. E basicamente é o que a gente está conversando aqui, né? Até que, pô, não, o Kid ficou bravo. 2015. Ele ficou bravo, mas... 2015. Então, assim, qual que é a essência do que a gente está falando aqui, né? Eu acho que o que está mudando o que é governança. E eu vou compartilhar uma situação que eu aprendi esses dias de um cliente. Era um projeto de automação, mas qualquer projeto. O que esse cliente fez? Ele falou o seguinte: olha, se eu me tornar um hub, só eu desenvolver fluxos, eu vou ser gargalo, que é o modelo mental que nós temos hoje, comando e controle. O conhecimento Exato. É comigo, eu desenvolvo o fluxo para você, o ITCM é nosso, mas eu que mando. E aí ele falou o seguinte, ele fez a seguinte uma abordagem assim: olha, cara, eu vou fazer uma abordagem, ele brincou, né, estilo App Store. Como que foi a governança que ele criou? Que é mais ou menos o que a gente está conversando aqui, mas uma visão prática. Ele criou artefatos, então ele falou: olha, para interagir com os sistemas, tá aqui como que você vai logar. Para você fazer automações desse tipo de relatórios, esse é o caminho. Ele criou os artefatos, criou uma biblioteca lá de artefatos, e aí ele treina as áreas de negócio, pessoas-chave, em usar os artefatos. E eles viraram, por que ele falou App Store? Que os caras desenvolvem e tal, eles são a nível de qualidade e mentoria. Ele só faz qualidade e mentoria e põe em produção. Então eu vejo do que a gente está comentando tem aqui. essa questão de controle, né? Exatamente, ele fez na prática essa visão mais distribuída de uma governança, construção distribuída sem perder controle e qualidade. Ou seja, vai ter um standard, então acaba tendo um framework aí por baixo. Esse é o ponto, Bits. Essa é a grande discussão. A governança ela sempre chega, né, cara? A governança ela sempre chega. Roda, o standard vem. Mas assim, se a gente olhar de alguma maneira vai ser um PDCA da vida lá, processo, em processamento e saída. Só que alguns processamentos são muito mais complexos. Esse que o Baldinho falou está me lembrando um negócio que eu estou fazendo aqui com o meu pessoal. A gente está tentando implementar os conceitos para a organização, só que a gente não vai para a organização. Eu falei para eles, a gente vai vender franquia. A gente vai ser o master franqueado e vai vender as franquias. Cada área, olha, você vai comprar a franquia. Eu te ensino, te mostro como você como faz as coisas, como monta o seu processinho e tal. E aí você desenvolve seu produto. A gente fica aqui de master franqueado. Justamente para dar total autonomia para a área, que às vezes não é de TI, fazer isso aí. Ou seja, ele vai adotar o framework dele, só que numa metodologia de PDCA ali, que você tira tudo que é pesado, que é de TI ou de telecom, e deixa só a parte realmente de qualidade. Aí ele vai e segue. Entendeu o conceito? É exatamente o que o Baldinho está falando. Eu acho que ele é o framework e segue lá. Eu ensino você a fazer e você faz sozinho. Deixa eu perguntar uma coisa. O Carlão levantou a mão aí. Faz tempo que ele tá com a mão levantada. Daqui a pouco ele vai sair e vai brigar com nós. Ele tá com cãibra já. Era para complementar. Eu tenho a opinião aqui que também sobre a controle no ITSM e aquele backlog todo de desenvolvimento ali. O que houve de mudança também é que antigamente tínhamos muitos silos nas empresas, né? Então, cada um olhava para a sua necessidade, né? Então, o financeiro tinha as demandas deles, o comercial tinha a demanda dele, e etc. E aí a gente tinha um gargalo de desenvolvimento no modelo centralizado que foi dito,
E aí cada um zelava pelo seu interesse. A partir do momento que houve a mudança na metodologia, tudo, foi criado o PO, o dono do produto, a gente trouxe as pessoas de negócio com key users para dentro da TI, criaram empatia, houve uma visão mais holística do que era prioridade para subir para a produção ali ou não. Então, o que houve de mudança? Acabou essas necessidades individuais, ainda existem, claro, mas o próprio fator da gente criar uma empatia acabou, em vez de ser na necessidade do departamento ali pontual, alguma coisa mais voltada em jornada, do tipo, olha, uma jornada do cliente que eu estou vendendo ali no comercial, como é que eu posso ajudá-lo? Eu preciso faturar. E aí a gente fala muito mais de algo vindo do cliente, endereçando que faça sentido como um todo. Essa criação do PO ali por sistemas, né, acabou gerando uma padronização e prioridade porque faz sentido como um todo, e não mais para as necessidades pontuais. Logo, começou essa visão holística fazer com que os próprios backlogs ali e o que fosse vindo em diante nem precisasse tanto ser controlado da forma que era controlado antigamente, né? E entregando sempre para a produção algo que fizesse sentido para o negócio, né? Então, acabou mudando um pouquinho essa necessidade do controle do jeito que era feito, no sentido de ITSM, e todo o processo que o Baldin comentou, e o novo framework aí, vindo com DevSecOps, né? Esquecendo do SEC, de segurança, fez com que a gente só colocasse alguns gatilhos para garantir a qualidade mínima para vir para a produção. Então, olha, de fato, hoje eu preciso, quando eu for, tudo que for controlar com senha, precisa ter esse padrão sincronizado no AD, tudo que for desenvolvido no banco de dados, uma query, eu vou ter um cara aqui de DA, na fase de desenvolvimento, só ele que faz qualquer query, não quero mais que o desenvolvedor faça isso. Então foram criando gatilhos e papéis ali para quando chegasse no ambiente de produção, estar muito mais maduro do que a gente jogava antes, né? Então, acho que só foi uma mudança de evolução da maturidade que acabou transformando nessa nova realidade. Mas, Carlão, na linha do que você falou e também que o Décio lembrou bem ali das jornadas, né? Tem muito disso dentro desse universo de DevSecOps, né? Se cada jornada ela tem uma forma diferente, né? Ou cadeias de valor, né? Você tem várias formas ali de você... várias outros acrônimos ou adjetivos das coisas que você está fazendo, como é que você controla isso, né? Como é que, se cada um tem o seu jeito de lidar com a coisa, você tem que colocar o quê? Você coloca alguns guardrails para que o cara, é essa pista que você vai. Não vai de ré que você vai bater, mas pelo menos você sabe que, da faixa 1 à faixa 4 você pode andar, e ali você garante pelo menos um grupo mínimo de artefatos que quando você vem um COBIT da vida, quando você tem uma auditoria interna ou externa, você consegue mostrar que aquilo foi feito conforme, dentro de um plano de conformidade e compliance que a companhia acredita e que está dentro do valor dela. Porque isso é um ponto importante também, que se a gente for olhar como um grande valor agregado que o ITSM tem hoje, é trazer para o chão, né? Porque isso daí tem a reclamação da burocracia, que, o que eu faço com isso? Mas isso você traz todo mundo para o chão e fala, cara, com isso aqui, se der um pau em produção, eu consigo saber da onde eu começo, porque senão ferrou. É banco, é rede, é o sistema, é o patch que você instalou, é a release nova, é o quê, né? Então, dali que você consegue também fluir com o teu processo inteiro de restabelecer o teu ambiente e de você manter ele compliance. Tá certo isso que eu estou falando? Seria mais ou menos isso que você falou, que são também parte desses gatilhos? Sim, é isso aí. Eu vou dar algum exemplo na prática aqui. Antigamente, mesmo dentro da TI, cada um zelando pelos seus silos, a equipe de LAN e WAN zelando contra a equipe de telecom, contra a equipe de banco de dados, etc. A hora que eu vou construir alguma coisa, ao invés de eu olhar os pilares de forma isolada, normalmente a gente desenha voltado para a jornada, como eu disse. Então, pela ótica do negócio, por exemplo, eu desenho um fluxo da jornada do dinheiro.
olha, o cara vai depositar o dinheiro. Onde que ele deposita? Tá, ele vai depositar num cofre. Tá bom. Esse cofre, como é que é o meio de comunicação dele aqui dentro? E hoje que a gente vai falando por onde o dinheiro vai. Tá. Então eu recebi aqui dentro que o depósito foi feito. Ele aponta para um IP só, 2 IPs. Então isso acabou o cara zelar. Porque antigamente a gente tinha maturidades diferentes. Então, você pega uma equipe de telecom que estava muito bem e madura, às vezes por um herói, um líder muito bom, o cara estava muito bem no sentido de maturidade e o cara de banco de dados um pouco menos. A hora que a gente estava desenhando, zelando pelo negócio, começou um dar pitaco no outro. E ali o cara que tinha uma maturidade começou a agregar do outro lado. Falou, poxa, mas eu estou desenhando uma baita de uma maturidade aqui e você já está colocando um IP aberto para a internet? Isso pela ótica da TI, tá, gente? Então, houve essa sinergia e o compartilhamento de um botando pitaco no outro. Isso mudou, olhando pela ótica da jornada. E pela ótica de controle e os gatilhos que você falou de maturidade, o que houve mapeamento dos riscos e a mitigação deles. Então, por exemplo, até mesmo o fato de a gente abrir para várias squads, né, pessoal? Hoje eu tenho squads que estão no Nordeste desenvolvendo, tem squad no Sul, todas elas remotas, não tem mais ninguém por conta da pandemia presencial. Como é que você garante essa qualidade? Como é que você garante a segurança? Como é que você evita um SQL injection? Então, a gente precisou colocar travas, todo mundo tem autonomia, todo mundo vai ter maior produtividade, você pode plugar 8, 10, 15 squads aqui, mas que conforme ela for evoluindo numa esteira, né, pode ser automático ou não, o pessoal normalmente associa DevSecOps, então você está com uma esteira 100% automática. Não, você vai ter sistemas web é mais fácil colocar numa esteira automática. E aí você passar por todos esses gatilhos que eu falei. Agora, coloca um Delphi 7 numa esteira automática, você vai ter uma dificuldade maior. E pode ser que você adote falando, não, vai ser no fluxo manual mesmo, mas necessariamente você tem que seguir os mesmos gatilhos. Então, se você não colocar esses gatilhos, você vai ter fragilidades no seu ambiente e maturidades diferenciadas para vir para a produção. Deixa eu fazer uma pergunta. Vitor, deixa só um segundo antes de passar a palavra para você. Não, tem o William e o Décio aí também. Dentro dessa linha, eu queria só perguntar aqui pro Jardim, olhando para o ponto de vista daquilo que os clientes estão pedindo, você como fornecedor de serviços, você percebe alguma mudança no formato de como ele está buscando a organização, como ele está buscando a implantação de um serviço? Ele traz para você, dentro das RFPs, já uma visão com essa mudança que a gente está comentando aqui, ou ainda não? Cara, ele busca, mas ele busca sempre atrelado ao ITSM. Que o ITSM tenha essa saída. Né? Você comentou do Slack, inclusive, então eles já pedem, já fazem esse pedido já, que conversem com o Slack, conversem com o Teams, conversem com algumas ferramentas para você conseguir esse controle aí centralizado e unificado, né? Só nele, só na ferramenta. É o centralizador, ele foi controlador, né? Ele foi o principal ele é o principal orquestrador aí das ferramentas que você imputa. Mas quando você fala de pedido de RFP, muita gente pede em cima do ITSM, tá? Que tem a interação com o Slack, que tem interação com as ferramentas. Para ter uma ferramenta de ITSM, para manter um fluxo ainda mais, porque a gente chama de tradicional. Você não viu ainda nada total. muito... Total. Ok, tá bom. Não, porque isso é um indicador em importante. Tudo, capacidade... Né? Principalmente na parte de monitoramento com desempenho, a parte de capacity muito forte, monitoramento do negócio agora já está entrando, né? A galera já está pedindo já negócio, aplicação. Há uns 3 anos atrás era básico, só up e down. Hoje não, hoje os caras já falam, não, quero que você monitore a minha aplicação. Vai entrar no segundo passo aí, mas minha aplicação que vai ser monitorada também e o negócio também, tá embutido tudo aí. Tá bom.
Palavra com vocês aí, pessoal. Inclusive a parte de nuvem está muito forte, né? Nessa parte principalmente quando você vai fazer a automatização, fica tudo em SaaS, né? Você comentou, ver um fornecedor oferece tudo no SaaS aí, né? Muito essa parte de nuvem e muita parte de automação também rolando na parte de especialista aí, a parte de segurança, né? O SEC veio aí, que o Balesteiros comentou, não foi por querer não, acho que segurança junto com a LGBT aí foi um dos primeiros, ou o principal pilar aí, né, que cresceu. Então acho que a parte de monitoramento automático também pelo SOC também está crescendo. O SOC está crescendo muito, muito, e todo mundo pedindo segurança. Acho que Legal. agora Tá bom. na linha aí, Tibor, o William foi que levantou a mão primeiro. Legal. Obrigado pela palavra aí, Depois eu quero fazer uma presidente. provocação para... eu queria depois fazer uma provocação para o Thiago, mas eu queria seguir primeiro as pessoas que abriram a mão aí. Levantaram a mão, perdão. Legal. Acho que nesse ponto, acho que foi muito feliz a sua provocação aqui, Tibor, na questão aí de mercado mesmo, porque a gente ouve, e o Jardim aí já pontuando, eu corroboro aí com a opinião dele, acho que eu vejo aqui bastante questões voltadas a diferentes mercados que as RFPs sempre prezam aí pela questão do ITSM, e aí, tirando um aspecto um pouquinho mais de prático nosso do dia a dia, de contratação, mas a gente indo para um âmbito um pouco mais abstrato, que é quando a gente tem dentro das corporações qualquer auditoria externa, né, quais são algumas das coisas que são avaliadas, né? Tem alguns temas ali que são caricatos, né? Acho que muitos aqui vão se enxergar e vão até dar risadas, que normalmente você tem uma avaliação voltada a um processo de change, né? Quando você tem empresas no segmento financeiro, a área de segurança é muito vista, áreas de controle e mudanças são muito vistas, e aí é quando você pega e fala assim, poxa, mas por quê, né? E aonde que estão inseridos isso no contexto de um framework, né? Quando a gente pega e fala da questão de operação, alguém quer ver a questão das implantações feitas, como, quando, onde, prioridade, nível de alçadas, risco, a questão do que aconteceu de adversidade no ambiente, os incidentes, eventualmente os problemas ali, como vocês comentaram aqui, capacidade também, performance, então continuidade, então são temas assim que são ali intrínsecos ao ITSM. Mas aí qual é a nossa realidade agora conforme a evolução, né? Toda essa questão de ágil, da gente ser mais flexível, né, a ter uma dinâmica mais de desenvolvimento de um lado ou de outro, entregar valor mais rápido para o negócio e como fazer essa entrega de valor, vem aí a questão do DevOps e outros modelos aí, Safe também, como a gente trabalhar com isso. Então, a gente está falando mais numa linha de abstração aqui, na minha opinião, que é assim, a gente está encontrando formas diferentes, criando diferentes caminhos, novos caminhos esses que às vezes você tem a trilha mais tradicional e você tem a trilha mais ágil, né, que atende aí a diferentes grupos de trabalho, só que a gente está fazendo isso, óbvio, com um artifício de ferramenta. E aí o Baldinho aqui, né, nas automações da vida, ajuda todos nós aqui. Só que conforme a gente está fazendo isso, tenho certeza que as empresas não estão querendo perder qualidade, perder controle, né, deixar riscos, e aí, como alguns comentaram aqui, na hora que der algum tipo de problema, vamos entender aonde que aconteceu, para a gente conseguir ser mais diligente, mais objetivo numa ação de recuperação. E aí, a gente, olhando isso, fala assim, pô, tem um monte de coisa aqui por trás e automações, DevOps ali, implementado para viabilizar um contexto de agilidade, autonomia, até aquele conceito de CI/CD, né, chegando até a produção, de repente, de forma automatizada, de forma até escalada, né, como muitas operações hoje já estão trabalhando, de forma de experimentação escalando. Mas ali por trás, se a gente for ver, a gente tem o ITSM, né, os conceitos do ITSM estão ali implementados, só que de formas mais modernas e ágeis, tendo essas diferentes trilhas de trabalho. Então, você pode ter dentro da mesma corporação
grupos que trabalham em um modelo mais tradicional, e cascata, grupos que trabalham em um modelo mais ágil, e quando a gente fala de ágil, entenda assim, qual era um grande desafio que tinha antes? A gente era muito ágil no desenvolvimento, tribos, squads, fazendo ali um grupo multidisciplinar. Na hora que chegava para implantar, aí vem aquele conceito de janela de mudança, você só pode implantar no dia A, no dia B, naquele horário, e aí com uma release, ou seja, um conceito tradicional de que quando chegava ali na produção, na infraestrutura, o conceito de ágil era para desenvolver, e não necessariamente para entregar o valor ali na ponta para o cliente. E aí é onde que a parte de DevOps ajuda nessa questão de fazer essa esteira final também ser mais fluida, pregando os conceitos do ITSM, mas dando aí facilitadores para eles. Então, não sei se qual de vocês já ouviu falar, mas muito se fala hoje também, e o Google é uma empresa que é precursora disso, naquele modelo de SRE. Que aí, o que é ali o SRE? Poxa, o SRE traz um pouquinho de todos, ele tem embarcado ali conceito de DevOps, tem embarcado ali conceito de ITSM, e aí você fala, poxa, mas um negócio tão moderno, como assim? Falando de ITSM? Porque ele começa falando da parte de SLAs, SLOs, SLIs, definir os mapeamentos de negócio, mapeamentos de operacionais, para depois fazer uma orquestração de nível de escalonamento, incidente, janelas de mudança, aquela questão do conceito de que o DevOps viabiliza, mas a equipe toda, né, que está ali imbuída naquele objetivo do negócio, do produto, precisa ter essa visão de que são essas diferentes características de monitorar, de olhar a capacidade, não só técnica, mas a capacidade de negócio, que vai possibilitar com que tenha toda essa orquestração automática, porque hoje o que a gente mais tem é ferramentas, e aí as ferramentas estão aí para ajudar, e é justamente para que a gente tenha essa dinâmica mais ágil, menos operacional, e tirando melhor esses instrumentos das ferramentas, e aí é o que a gente chama de automatizar, de colocar ali uma inteligência em cima, e que acho que esse ponto a gente evoluiu muito, né, do ponto de vista de mercado, mas que existem todos os três conceitos, e pelo que eu vejo, tá, quando a gente olha cada um deles, é bonito que cada um fala, mas por trás tem lá sim uma veia de controle, de um ITSM, de um negócio que tem sim um corpo e um alicerce, e que eles estão vindo, óbvio, trazendo algumas provocações para avançar, evoluir e, de fato, modernizar todos esses diferentes tipos de entrega que agora a gente precisa conviver, né? Ambientes mainframe, ambientes on-prime, ambientes de cloud. Cara, a gente tem uma diversidade agora que é a gosto do freguês, por isso que a gente fala de abstração, né? Da mesma forma que a gente fala de infraestrutura as a code, ou seja, de fazer a abstração e você entregar a infraestrutura em qualquer lugar, acho que para a gente aqui, como gestão de serviço, nós estamos sendo provocados a isso também. Como que eu faço a gestão de serviço, abstraindo a solução e dando a dinâmica, sem perder o controle e a qualidade, que a gente sabe que o negócio vai ser cobrado e a gente ali, interno como grupo de operação, nós também precisamos garantir isso, né? Legal. O que mais aí, Tiagão? O que acontece, só contribuindo ali para o William, o que acontece é que as pessoas, quando você começa a praticar isso, tem um benefício que depois a gente não consegue voltar atrás. Então, antigamente, a gente tinha o desenvolvedor que ele tinha que se preocupar com tudo. Desde cuidar da fila lá atrás, a garantir que estava desenvolvendo seguro, que tinha redundância e etc. E aí ele tinha que vir carregando tudo, inclusive colocava na produção e dava sustentação depois, porque se parasse, ligavam para ele, ele falou, cara, parou aqui de novo, ele tinha que parar o que estava fazendo e ir lá tratar da produção que estava impactando o negócio. O fato deles começarem a distribuir os papéis e responsabilidades, e aí vem os gatilhos que a gente estava falando antes, eles já começaram a usufruir dos benefícios e não querem nem mais voltar atrás. Por que isso? Porque, por exemplo, o PO está preocupado na funcionalidade. O que você quer? Eu quero um botão vermelho que troca de cor a tela. Onde que ele vai hospedar isso? Fica tranquilo, não se preocupe com isso. Tem os arquitetos de sistema, de banco, de infra, que vão decidir a melhor redundância. Isso aqui é importante para o negócio? É crítico? É 24/7? Fica tranquilo que eles vão definir o melhor. Banco de dados, como é que eu evito? Como é que eu faço uma query excelente?
não se preocupe, eu vou mandar para o especialista de banco, o cara já define. E a segurança, e assim por diante vai indo, inclusive para entrar para produção e sustentação. A hora que alguém vem junto ali e desenha um catálogo de serviço, pega já uns erros conhecidos do que foi nos ambientes de homologação e desenvolvimento. Importante, testes funcionais e não funcionais. Funcionais é para sistema, função do negócio. Não funcionais, cara, quantos servidores eu tenho? Derruba um, faz o teste agora. Funcionou a redundância? Então, tudo isso daí, a hora que você tem a compartilhamento da responsabilidade, você erra menos. Está pensado a 4 mãos e aí acaba que sai mais completo lá na frente, né, William? Deixa eu passar. Obrigado aí, Balesteiros. Vamos passar a palavra aí, tem gente com o braço cansado. Então, na ordem, Tibor. Na ordem tá o Bits, o Daniel e o Décio. Legal. Vamos lá, Bits. Não, vou já tentar fazer, a gente já abriu um monte de parênteses, né? Acho que tá na hora de repente, fechar alguns aí, né? Para colocar na nossa discussão. Um dos parênteses que a gente abriu aqui, que eu tenho anotado aqui no meu cantinho, que não falha da tela, quando a gente comentou, né, que em poucas palavras aqui, falta uma liga, né, entre o que o mercado está pedindo, né, o que os clientes estão pedindo hoje dentro dos serviços e o que o ITSM tenta entregar, ou até mesmo nas múltiplas versões que o SM tem, porque tem múltiplos conectores, tem múltiplas interfaces, mas que dependem de outros desenvolvedores e outras equipes de suporte, e assim vai, o tal do ecossistema, né. Então, parece piada pronta, né, mas volta para a mesa, né, a história da cultura. Né? Então vai depender muito de cada uma das culturas. Se alguém está esperando uma resposta pronta nesse fórum aqui, né? Desliga o ITSM, Bittencourt, desliga o ITSM, Tibor. Já contrata um ESM, então, porque está na moda o ESM também, né? Outro dias aí eu estava fazendo uma palestra aí com num outro fórum aí, teve um painel de discussão sobre o tal do ESM, né? E a gente tem lá na companhia um modelo muito parecido com o ESM, né? E eu disse, eu não tenho um ESM, né? Eu tenho uma busca contínua para um ESM, porque eu nunca sei o que vai ser o meu enterprise, né? Então, se eu começar a chamar aqui o ITSM, o ESM é o novo ITSM, eu estou completamente equivocado. Então, a nossa intenção aqui é, entendendo a cultura, como diz o Balesteiros, eu concordo muito com ele, né? Se a tua organização está preparada para ter um PO do outro lado, que não seja de IT, isso facilita as coisas, porque a gente viveu aqui árduos momentos, né, em que equipes de desenvolvimento aqui chegavam, entregavam um belo de um projeto, vai ser rápido, em 6 meses o software está no ar, não perguntava para ninguém, programavam os melhores botões, das melhores cores possíveis, só que a hora que ia sair o relatório, meu amigo, não era nada daquilo que a organização precisava e do que as áreas de negócio estavam pedindo. Então, nesse modelo ágil, a gente vem trazendo as histórias, e assim a gente tem trabalhado lá na empresa, né? A gente vai escutar as áreas de negócio e pergunta deles qual é a história, né? E a dificuldade hoje é trazer para o meu cara de IT, trazer para o meu business analyst que está em IT ainda, né? Dizer para ele, cara, entenda o meu negócio para daí sim entrar na tua forma. E você vai dizer para mim qual é o banco, e se isso me importar também, porque na verdade o que ele quer é a função, no final das contas, né? Então, dizer se é a ITSM, se é DevOps, vai ser o eterno equilíbrio do casamento, né? A lei do bom senso dentro de uma cultura, né? E obviamente a gente vai ser orquestrador de algumas regras, né? Então, vai depender muito do sincronismo organizacional que a IT tem com outras áreas. Se a gente chegar aqui sem a ITSM, uma empresa que não tem essa cultura, vai ruir, gente. Vai ruir. Se a gente chegar e quiser trabalhar com um dashboard de elementos e sem trabalhar em CMDB, no modelo tradicional que a gente tem em empresas que não têm essa cultura, vai ruir também, né? Então acho que é uma reflexão que tem que ficar aqui, porque nem sempre o que é bom para uma organização é bom para outra, né? Eu, por exemplo, abri, né, o Jardine comentou ali, né, os clientes pedem para mim já direcionado um ITSM há 3 anos atrás, eu só contei uma história numa RP, e eu não pedi qual é o produto, até o comprador me perguntou, cara, mas qual que é o produto, como é que eu peço para a turma lá da IT? Eu falei, cara, conta a história e vê quem que resolve esse problema, e trouxeram para nós um BPMS, né, um orquestrador BPMS que resolveu a situação, mas concorreu BPMS contra RPA, contra ITSM, apareceu até quase que um RP em Excel lá de uma empresa nacional lá, que estava se propondo a resolver o problema, mas eu contei
eu contei o problema, né? Então acho Legal. que isso é uma boa provocação para nós aqui. Legal. Vamos lá, Daniel. Opa, boa noite, pessoal, tudo bem? Beleza. Legal, só contribuindo um pouquinho aqui também, eu acho que tentando juntar um pouco do que todos falaram aí, tem uma questão conceitual de cultura muito grande envolvida aí na questão do ITSM, como o Carlos falou, gestão de serviços de TI, ou às vezes a gente mescla aí com ferramenta de ITSM, a gente remete sempre a ITIL, processo ITIL e ponto final. Na verdade, a cultura vem evoluindo há bastante tempo, os modelos, os frameworks vêm evoluindo há bastante tempo, para Agile, para DevOps, para outras práticas, que no fundo, também são gerenciamento do serviço de TI, do ciclo como um todo, em pontos específicos. Se a gente está usando Scrum, se a gente está usando Dev, Sec, Ops, a gente não deixa de estar fazendo ITSM, gerenciamento de serviço de TI, só está usando ferramentas específicas para pontos de dor específicos que vão mudar de acordo com a necessidade de cada um dos negócios. Eu acho que isso é um negócio interessante. Quando a gente fala de ferramentas, as ferramentas de mercado, na minha humilde opinião, eu acho que elas são o elo mais atrasado dessa evolução, porque as ferramentas, elas nasceram com o conceito do ITIL V2, que era processo em caixinha fechada. A gente evoluiu para o V3 falando, gente, não basta olhar só processo, a gente precisa olhar serviço entregue com esses processos. Ok, para as ferramentas não mudou praticamente nada de ITSM, né, que a gente vê no mercado, elas continuam vendo com processinhos fechados de ITIL para você implantar. O que você customiza dessas ferramentas? Você customiza seu catálogo, seus prazos, suas equipes, mas o fluxo está lá bonitinho, o desenho que o ITIL sugeriu e aquele processo já de caixinha para você utilizar. Vieram as práticas ágeis, mudou a visão, né? O V3 trazia aquela visão do desenho, transição, operação, e então criou-se essa cultura dos silos que o Ballesteros falava. Você criava um grupinho que era responsável por cada uma das atividades ali e não via a outra parte. Hoje em dia, com a questão do ágil, com as esteiras, tem seus steps definidos, mas a tendência é que todo mundo tenha uma visão mais multidisciplinar da cadeia como um todo, de todo o processo acontecendo. Lá na ponta, quando a gente olha as ferramentas de mercado, como o Jardim comentou, as ferramentas ainda estão lá. ITSM, baseado em ITIL, processinho fechado, é isso que o pessoal sabe pedir, é isso que o pessoal sabe buscar. Talvez onde é que viesse uma evolução das ferramentas de ITSM hoje? Uma mescla, como o Bittencourt falou. Eu tenho os processos de ITSM, porque tudo que está pré-pronto agiliza, traz ganho na implantação, traz ganho rápido, mas me oferece o processo de incidente, de mudança, de requisição, enfim, N processos ITIL na ferramenta, em primeiro lugar, com flexibilidade para eu poder adaptar e não só adotar. O White sempre falou, adapte e adote. As ferramentas, elas vêm no conceito de adote, a caixinha vem fechada. Então, pode vir a sugestão de processo com a possibilidade da gente enxugar aquilo que não é útil para determinada operação. E eu acho que o segundo ponto importante seria trazer esse conceito que o Bittencourt falou do próprio BPM embutido aí, né? Quando a gente fala dos enterprise aí, sempre vai ter ferramenta que a gente, dependendo da operação, que você vai ter que usar lá um processinho de incidente, de requisição, alguns processos básicos que você não vai fugir. Só que tem outros que você vai ter que customizar muito, você vai ter que ver o que faz sentido, vai ter que enxugar ele, vai ter que otimizar ele para a sua realidade, para a sua operação, e é difícil achar uma ferramenta que mescla isso. Talvez um casamento, não vou dizer perfeito, mas saudável, seria uma evolução das plataformas consolidadas hoje, primeiro, para ter um nível de flexibilidade, para a gente poder enxugar um pouquinho os componentes dos processos de acordo com a nossa necessidade, e a possibilidade de construir alguns, que é o que os BPMs da vida entregam aí, para coisas muito customizadas. E aí, nem se fala a necessidade de integração com outras ferramentas aí, do próprio DevOps, de CI, CD, que aí ou com Teams da vida e outras ferramentas de colaboração que estão em alta hoje, que isso aí tem que ser pré-req de qualquer uma. Mas eu acho que esse é o ponto de intersecção que a gente está. Na minha visão, as ferramentas de ITSM, elas estão atrasadas em termos do que elas entregam, elas estão muito na visão caixinha fechada, e a gente vê que gerenciamento de serviços é um mundo muito maior, e não é só o ITIL que se praticava antigamente, né? Hoje, tudo isso que a gente está falando aqui é gestão de serviço, e as ferramentas precisam se adaptar e abraçar mais isso. O próprio ITIL levou quantos anos para cair essa ficha e lançar a versão 4, que agora está bem
ecumênica, vamos dizer assim, está abraçando todas as frentes necessárias, mas não está se apegando em como você faz, só está dizendo, ó, legal você abraçar o DevOps, é legal você abraçar o Ágil, é legal você abraçar o Lean. E aí fica a critério de cada um construir do seu jeito e enxugar do seu jeito como atende sua necessidade. Para cultura, para processo, a gente desenha. Difícil é encaixar isso em uma ferramenta só, ou em algumas ferramentas, né? Que hoje eu não vejo elas com essa flexibilidade toda. Só um pouquinho da minha visão, hein? Não sei o que vocês acham. Não, excelente Legal, síntese, cara. não, Excelente síntese. Ficou muito bom mesmo. E a última provocação aí foi bem engraçada. Foi muito legal, Daniel. É a versão menos xiita, né? É a versão menos xiita, né, cara? Exatamente. Mas você sabe que nisso aí que você falou, Daniel, eu tenho eu faço uma análise assim, meio diferente, mas que faz a gente pensar. Você pega a Constituição brasileira, ela especifica o crime, o que tem que ser julgado, etc. Você compara com o modelo de Constituição americano, que é baseado em princípios. Então, o ITIL V2, ele me parece a Constituição brasileira, que ele quer fechar nas caixinhas e tal. E a Constituição americana, né, todos os homens são iguais perante a lei, mas eles já tiveram essa interpretação sobre essa frase, ela foi evoluindo ao longo dos anos, né? Não quer dizer que é perfeito. Eu acho que é mais ou menos o que você falou, que a gente está conversando aqui é um pouco... A gente que se abraça muito numa camada tática operacional e abdicou dessa camada mais de princípios, né? Já dizia Cazuza, ideologia, eu quero uma para viver. Então a gente se absteve da ideologia, não, mas tem que ter requisição, tem que ter catálogo de serviço. Quem falou? Então esses frameworks ágeis, a questão do ágil está voltando um passo atrás. Cara, vamos pegar aqui os princípios ágeis, vamos pegar o manifesto ágil. Comunicação é fundamental, comunicação acima da documentação. Coisas que fazem a gente pensar, mas a implantação vai ter o seu contexto. É um resgate do que você estava falando aí, né? Uma visão meio louca, assim, mas... Não, Fala aí, total. Luciano. Agora acho que o Décio, né? Tá na linha aqui do... Isso. Tô aí, fala pouco. Então, a gente acaba recaindo, né, um pouco mais nas origens da coisa, né? Tem que ter uma estratégia, né? O Tibor estava falando sobre, precisamos ter aí um centralizador da coisa, né? O Bittencourt também falou sobre isso, o Balesteiro, o Daniel falou também sobre o EPMS. De fato, é necessário um core. E aí todo mundo tem que sentar para definir esse sistema de qualidade. Tem que ter um core. Qual é o core mínimo para isso tudo funcionar? Talvez não seja ITSM, talvez a gente tenha que tirar o IT dessa sigla e deixar só SM. O SM seria o caminho principal que a coisa ocorre. Para quê? Para você ter os básicos ali, controle básico, algumas coisas básicas que todo processo tem que ter. Nem que seja uma identificação dele, uma pré-classificação, o nome de quem é. Ou seja, é o ISO basicão. Agora, uma vez que aquilo entrou e eu sei o que ele é, aí ele pode seguir, meu amigo, qualquer caminho. Pode seguir um caminho do ITIL, numa mesma organização, tá? Aquilo pode seguir um caminho do ITIL, depois que ele já foi identificado e classificado para dentro de casa, aceitei. Pode ser o ITIL V2, V3, pode ser Scrum, pode ser o Eton, que é de telecom, pode ser o Six Sigma, pode ser até uma área que não era de TI, que é um facility, um fornecedor, pode seguir qualquer caminho, porque aquilo já está pré-classificado. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Na verdade, é que a gente fica assim, a área que tem a ITSM tenta obrigar a área que faz outro processo usar aquilo, mas a outra área fala assim, mas não tem tudo que eu preciso, não tem os controles, aí fica aqui, eu vou comprar outra ferramenta. Talvez não seja isso, talvez seja deixar realmente esses silos funcionarem separados, mas eles têm que ter realmente um core, né? Alguns aceitam trabalhar em, como digo assim, em comum acordo, um troca com o outro, né? Por isso que inventaram aí quando você passa para as ferramentas, inventaram aí os protocolos de API, do RESTful, etc. Mas é necessário existir um core, para até você saber o que está acontecendo na tua organização, né? Se você tem 1000 tickets, 500 são de incidente, 300 são de solicitação, 200 são de desenvolvimento, aqui são projetos. É um ticket. Projeto pode ser um ticket também, só que o ciclo de vida dele é diferente, né? Aí realmente a gente tem que pensar talvez como gerenciamento de serviço, e o serviço tem sua própria vida.
né? E aí pode seguir seu próprio fluxo. Falo isso porque aí você já extrapola e consegue até abordar a questão de enterprise, né? Sendo TI um serviço, sendo outras áreas um serviço. É porque tem um cliente ali que está esperando alguém responder o pedido dele. Se você não tiver ali como achar no meio do balaio lá, como é que você vai responder pro cara? Isso, legal. Aí pode ter uma área, um core sim, que se fosse transformar isso numa ferramenta, eu diria que seria uma ferramenta que teria no mínimo aí um gerenciamento de ticket, né, um BPMSzinho e uma automaçãozinho para gerenciar, para orquestrar isso tudo, né? E como isso iria gerar muito dado, dependendo do tamanho da organização, cuspir isso para o Big Data. Agora, como vai ser a execução do serviço? Pode ser qualquer framework, com 300, 400 interações lá no fluxo. Acho que dá para viver todo mundo junto, não precisa dar pororoca e tentar matar o outro. Acho que dá para morrer. Ou seja, né, Décio, desde o começo da interação de um serviço de um cliente, você já está fazendo gestão de serviço, né? Não importa se isso está dentro da TI, que é a provocação que você trouxe ali, tira o IT e deixa o SM. Cara, porque como a gente quando compra. A gente quando compra alguma coisa na internet, não sabe de onde veio. Você tem lá um pedido de entrada, uma nota fiscal e um pagamento. Como aquilo acontece, como é fabricado, você não quer saber. Mas você sabe onde veio o seu pedido. E é uma esteira só, né? É mais ou menos assim. Deixa eu fazer a provocação aqui para o nosso presidente da HDI. Tiagão, e aí, cara, com essa história do CSC e tudo mais, a gente tira o TI da história, deixa a TI lá com o povo que gosta de inovação, criatividade, e a gente traz as práticas para ajudar o jurídico, o RH, as áreas mais corporativas de back-office, e aí numa hora a gente volta para a TI. Como é que você vai explicar isso tudo aí nas práticas? Como é que você vê isso aí para o futuro? Cara, isso é uma excelente colocação, Tibor, e a gente está vivendo, junto com o HD americano, algumas discussões muito legais sobre isso. Eles têm até publicado alguns artigos, até a gente publicou uma semana retrasada no blog, né, de TI ser um hub de serviços como um todo e tal, de novo, né, essa discussão. Por quê, cara? O que aconteceu? O movimento foi o seguinte, uns 10 anos atrás surgiu o conceito de CSC de uma forma mais latente, e aí o que aconteceu? TI dormiu no ponto, essa que foi a real, né? TI tinha tudo na mão para ser o grande precursor da parada, de levantar a bandeira e falar assim, nossa, isso é muito fácil para mim, eu tenho frameworks na mão que me ajudam, ferramentas que me ajudam, eu posso implementar um serviço de atendimento na empresa inteira. Alguns caras tiveram esse clique e fizeram, né, acontecer, mas foram muito poucos. O que aconteceu foi o oposto. Veio do negócio. TI tinha tudo na mão, mas não fez nada, ficou assistindo. Então o que aconteceu? Um belo dia, algumas áreas de negócio, algumas consultorias grandes de mercado começaram a se juntar para implementar nas empresas o CSC via negócio. Então TI acabou sendo meio que, nos casos que o CSC funcionou de verdade, acabou sendo engolida, meio que assim, ou ela virava mais uma área do CSC como uma área operacional, mais uma opção na URA lá do CSC, ou simplesmente o CSC olhava e falava assim, putz, cara, TI é muito complicado, vamos colocar o atendimento para tudo, menos TI. TI continua com o seu suporte específico, um número separado, um canal de contato separado. Então isso aconteceu lá atrás. Isso, tipo uma ilha. Então tinha ou a ilha separada ou ela junto de um CSC que vinha do negócio, né? O que aconteceu? Tiveram alguns anos de implementação do CSC, ele evoluiu rápido, só que ele chegou num teto. Chegou num dado momento que ou a empresa implementava porque a cultura dela ou o negócio dela permitia, ou ela falava assim, não, esse negócio de CSC aqui na minha empresa não funciona, eu prefiro continuar com os meus silos. Né? Cada departamento trabalhando, a TI continua prestando seu serviço, e é isso aí. Beleza. Aí a TI deu uma acordada, do tipo, opa, peraí, esses caras que não estão conseguindo implementar o CSC de ponta a ponta, por quê? Né? A TI percebeu que ou era muito caro, consultoria caríssima, ou realmente era muito custoso em termos de tempo e trabalho para as empresas fazer aquilo acontecer, ela não tinha nem paciência, nem expertise muitas vezes. Falou, cara, eu não vou investir em uma consultoria, não vou fazer isso. Então o TI olhou e falou assim, pô, peraí, podemos implementar então só um Service Desk no RH, ao invés de fazer o CSC inteirão? Ah, beleza, TI, faz aí. Aí que a TI começou a acordar, cara. Mas ela pegou o resto, a sobra, você entende? Do bonde. O que
CSC não conseguia implementar por cultura nas empresas, ela falou assim, não, então eu consigo fazer mais barato aqui dentro de casa. E aí TI descobriu isso, cara. E aí o Service Desk começou a ser implementado no RH, né, numa área de facilities. E aí você começa a ter umas empresas assim que não tem um CCC completo, mas tem o famoso suporte ou Service Desk em outras áreas, né? Que é quando a TI consegue se transformar num hub. E percebeu-se, cara, que era muito mais barato e muito mais rápido. Porque a TI tem tudo na mão, né? Como eu já tinha no começo. Você tem um frame, você tem uma ferramenta robusta, né? Que você pode colocar em qualquer área da empresa e você pode fazer acontecer esse atendimento de uma forma muito rápida. Então aí, depois de anos, cara, que a TI começou a ganhar algum espaço nisso. Então o que a gente tem hoje? Hoje a gente tem um grande mix, cara. Você tem empresas com CSCs muito maduros que vieram do negócio e TI faz parte. Você tem empresas que desistiram do CSC e falaram, não, por cultura não quero. E você tem uma terceira, uma terceira opção de empresas que tem o Service Desk DTI implementado em outras áreas de negócio. São 3 modelos diferentes, cara, de implementação que você tem, de uma certa forma, de maneira igual. Se você olhar no mercado, você não vai ter uma maioria que faz A ou B. É um modelo bem específico para cada um. E isso é uma coisa que a gente sempre falou, né? Tem até um artigo que tem lá no HD que a gente fez ano passado, que está assim, a grande oportunidade de uma geração, né? Que é, olha, TI, mesmo você não tendo pego o bonde lá atrás, aproveita agora. Porque tem muitas empresas que ainda não têm um CSC. Então, se você é um gerente de TI, olha para as outras áreas de negócio e vê se você consegue implementar, né, alguma coisa para ajudar a reduzir custo, melhorar processo, melhorar o serviço da empresa lá na ponta, né? Então, isso é uma coisa que aconteceu de formas diferentes, mas que hoje a maturidade é essa, né? As empresas já conhecem isso. Entendi. Umas fizeram, outras não, de uma maneira A ou B. Aliás, o Bits acho que tem na operação dele tem uma experiência interessante, né? Que foi levar o ITSM para a área de negócio, né, Bits? Logística, enfim. Exato. Hoje eu tenho uma CMDB lá que procura um elemento de IT, não tem nenhum mais. Não tem nenhum. Lá você vai ver roda, mangueira, cabine de caminhão, chicote elétrico, e eles não sabem que usam ITSM. Eles usam um orquestrador de fluxo, né? Que é muito que o Daniel comentou ali, né? A gente orquestra fluxo hoje para vários departamentos. Se essa peça tem problema de qualidade, fluxo para lá. Se essa peça tem um problema de embalagem, fluxo para a área de embalagem, né? Então fica orquestrando ali dentro e tem um catálogo de serviços, né? Eles não sabem que é um ITSM e não sabem que é um BPMS. Eles usufruem, né? Eles trouxeram as histórias, os processos de negócio deles. Tá lá rodando, 3 anos. Olha aí. Então, é isso aí. Nada instalado lá dentro. E como conclusão de visão HDI, viu, Tibor? Só para concluir. Eu quis chamar o Bits até para dar o exemplo que é uma coisa real, só para embasar o que eu estou falando, para não ficar muito na nuvem, né? Mas assim, hoje os clientes de consultoria ou de treinamento que vêm treinar no HDI são profissionais muitas vezes de TI que estão levando esse sistema de suporte ou de serviços para as outras áreas e colocam em escopo de certificação, cara. Então, por exemplo, a gente tem cliente hoje aqui no HDI que vamos fazer uma certificação. Não, Thiago, não é só Service Desk TI não, cara. Meu Service Desk tem RH, tem Facilities e outras áreas. Dá para incluir no escopo? Claro que dá. É o mesmo processo. O que muda são os indicadores, às vezes um canal de atendimento, mas o processo e a ferramenta é a mesma. Então a gente audita escopos maiores hoje. Então os caras estão querendo se provar, sabe? Não, eu quero mostrar e auditar que eu sei fazer suporte para minha empresa inteira. E aí sim, cara, esse cara, ele ganha muita notoriedade. O gerente de TI que chega nesse nível, ele ganha muita notoriedade perante o negócio, e é aí que a gente consegue começar a ver gestores de TI, diretores de TI, assumindo às vezes até vice-presidências e presidências de negócio. É com essa oportunidade. O problema é que a galera não enxerga, mas está aí a oportunidade da carreira. Entendi. Num gancho do que você falou, então, e trazendo para o tema original da conversa sobre o futuro do ITSM e como que ele está brigando no bom sentido com a chegada do DevOps, como é que os dois vão se falar durante a próxima geração. A TI ela tem uma certa burocracia, vamos chamar assim, né, exigida porque a gente tem alguns controles obrigatórios, a gente tem que fazer a governança, de certa forma, para algumas coisas. Então,
Essa burocracia, ela acaba afastando um pouco os clientes hoje em dia, né? A nova geração quer fazer tudo mais simples, mais rápido, né? O fail fast, daí que veio toda a história do ágil e coisas desse tipo, que foi uma resposta ao waterfall. Projetos de 2 anos sendo construídos em 2 meses e entregues em pedacinhos para que o mercado consiga já ir usando aquele produto, mesmo que com alguns problemas. E aí, como que a gente organiza isso tudo? Então, parte disso também está relacionado a isso, certo? Ao fato de algum endurecimento, e aí a burocracia, de repente, tem 2 lados, né? Tem a parte dura da palavra, mas a parte clara da palavra é a documentação daquilo tudo, para que depois você tenha história, para depois aquilo te ajude em rever capacidade, depois aquilo te ajuda a rever erros de projeto e fazer aí, a partir daí, o PDCA que o Décio falou, que é justamente fazer a roda girar e você melhorar o teu processo de tempos em tempos. Fazendo um balanço disso tudo que eu vi aqui com o que vocês falaram, a gente sim tem ali uma necessidade de manter um pedaço da governança, que é para poder ter o fio da meada, para a partir dali você conseguir fazer algumas coisas. Você balancear o quanto desse que você quer ter de informação nesse ID, ele pode estar relacionado ao seu apetite e ao risco, porque você pode ser mais flexível e aí você pode sofrer um pouco mais, ou você pode ser mais rígido, aí você capta mais informação ou obriga a passar por mais lombadas durante o processo. Você tem que atender a várias pessoas que aquele pedaço que é o incidente que eu resolvo não é a minha vida, eu também tenho projeto, eu também tenho outras coisas, então eu preciso ter a minha ferramenta que atende 80% do meu dia, mais os 20% que é para atender o teu pedaço. Então essa parte de integração das ferramentas de ITSM são importantes justamente para dar essa fluidez. Eu tenho o ID dali, começando não importa da onde, passou por várias ferramentas, mas eu consigo lastrear, então a minha governança está estabelecida. E essa história dos gatilhos de maturidade, né? Você vai flexibilizando conforme os seus indicadores vão mostrando que aquela equipe está avançando de uma forma, não vou usar a palavra controlada, mas de uma forma organizada, e as outras que ainda não têm o mesmo nível de navegação, você coloca talvez degraus para que ele vá subindo e ganhando, aprendendo com essa maturidade. E o time de gestão de serviços tem como uma responsabilidade olhar esse time bom com aquele time que está ficando bom e trazer as melhores práticas e ajudando nesse treinamento, nessa capacitação. Eu acho que circulando um pouco disso tudo que a gente está falando, né? E da onde que sai, né, o tempo, só para fechar até o entendimento, da onde sai esse tempo todo? De toda a automação que você faz do teu processo. Então, se o seu processo, quanto mais automatizado mais tempo você tem para olhar e estudar como melhorar aquele processo. Você não fica lá batendo a cabeça do martelo, então a gente consegue amarrar um pouco disso tudo. Na sua visão, Thiago, até com o que você trouxe agora com uma perspectiva de HDI, seria mais ou menos isso não vou chamar de receita de bolo, mas alguns cuidados que a gente deveria olhar para o futuro, né? Porque, como o Jardim falou, ainda não está chegando pedidos meio com toda essa robustez, mas que a gente já está vendo alguns indicadores que isso pode ser uma tendência clara para os próximos anos? Com certeza, Tibor. Não, com certeza. O que a gente está falando aqui é muito legal, porque assim, é uma das primeiras reuniões que a gente tem de grupos que a gente chega nesse nível de esclarecimento. Antes eram mais dúvidas, né? A reunião de hoje pude perceber que agora a gente começa a entender de fato o que está acontecendo e o que vem por aí de uma forma mais palpável. E um ponto assim que complementa essa discussão que a gente teve hoje em relação à governança ágil, utilização de prestação de serviços por áreas, eliminação de desperdício, tudo isso que a gente discutiu aqui hoje culmina num item que tem sido muito discutido nas nossas rodas aqui, cara, que é a questão de você ter uma importância maior das pessoas em relação a processos do que tinha antigamente. Então, essa evolução do IT V2, V3 para o V4, o que o Baldin comentou, cara, da legislação brasileira versus a legislação americana, que é super diferente, que fez a correlação com essa evolução dos frameworks, eu faço em relação ao mercado como um todo também. Nos Estados Unidos, como é que eles funcionam na sociedade? Eles punem a pessoa pelo que ela faz e não tentam consertar o meio. Como eles são uma sociedade muito livre, como é que eles atuam? Eles deixam todo mundo muito livre para
para fazer o que quiser, só que é o seguinte, a lei é essa. Se você infringir, essa é a punição, que também é muito maior. Então eles preferem, eles não têm braço para controlar tudo, diferente do que o brasileiro acha que tem, não tem. Né? Não tem braço para controlar tudo, então existe uma liberdade para você executar uma série de coisas e você ser punido lá na ponta caso você faça algo errado. Eu percebo que, trazendo para agora para a realidade das empresas e do Brasil, o que eu vejo que está acontecendo aqui? Principalmente na indústria de software, que sempre começa primeiro com esse tipo de coisa. Dando um empoderamento para as pessoas maior do que elas tinham antes, só que, olha, você está livre, você hoje, né, principalmente com essas gerações novas chegando, beleza, você quer ter autonomia, você vai ter, né? Então, na contratação, eu já vou te trazer uma pessoa que eu sei que vai poder entregar, tá aqui na sua mão o que você tem que fazer, equipes, estão aqui suas métricas, metas e tudo mais. A gente trabalha num modelo agora mais flexível, mais ágil, só que o risco é aumentar erros. O erro, ele tem uma consequência, dependendo do tamanho dele, maior ou menor. E a gente vai atuar no erro, infelizmente. Você indo para uma cultura de pessoas com autonomia para agilizar todos esses processos que a gente está falando aqui, naturalmente vai errar mais, só que naturalmente as pessoas têm que ter consciência dessa consequência ser pior. Então elas têm que entender assim, cara, você tem mais, com autonomia vem responsabilidade também. Então não é que nem antes que a gente colocava milhões de engrenagens e processos, as pessoas ficavam mais engessadas, só que erravam menos. Então a gente olhava para o meio. Agora a gente está olhando para o fim, certo? Então, beleza, tá aqui a autonomia, faz acontecer, áreas têm mais liberdade, tem menos burocracia, vamos, o mercado é mais ágil, só que é o seguinte, dependendo do tamanho do erro que a gente cometer, pode ser reversível. Então, o cuidado tem que ser muito maior, o senso de dono e de responsabilidade, seja funcionário ou empreendedor, tem que ser muito maior hoje. Então, em resumo, é isso. Eu acho que a gente tem que olhar muito mais para as pessoas agora e cuidar delas na ponta do que do processo. Tem um ponto que o ITSM ajuda para todo mundo disso que você falou, é que ele é meio que uma muleta, né? Ah, você não fez lá a chancela de quando que eu ia entrar em produção, que foi o ponto que o William trouxe, falando, gestão de mudanças, vai lá e controla aquilo que está entrando. Ah, deu pau, mas você que planejou a mudança. É isso, agora, o cara, ele não tem mais essa chancela, porque é fluido a entrada em produção das coisas, né, respeitando os guardrails que eu comentei lá atrás, mas o cara responde por aquilo que ele fez. Então tem que ter o teste, que foi o que o Ballesteros trouxe também. Falando do tio Ben, né? Quanto mais poderes, mais responsabilidades, né? Eu acho que é isso. E tem também a história que a gente vem passando, que é a história de mudar, né? O comando e controle para ir para aquilo que é monitorar e orientar, né? Então você não controla mais aquilo, mas você está olhando o fim da cadeia, Exato. Fala se aquilo tem qualidade ou não e volta para o cara e fala, aqui são dois touch points que você precisa observar, porque isso está trazendo o seu ranking, vamos entre aspas, né, para baixo, e você vai começar a receber algumas sanções para você continuar trabalhando do jeito que você está. Então eu acho que isso tudo também faz parte aí dessa adaptação desse modelo, né, que a gente está vivendo aí de transição. Talvez algumas empresas com um pouco mais de maturidade já estão vivendo essa transição, e para aquelas que estão começando a conhecer isso um pouco, pode até levar como se fosse uma inovação para dentro de casa, né? Os caras podem falar, isso aqui é legal, de repente eu consigo já ganhar aqui alguns passos, adiantar alguns passos com aquilo que a gente está sofrendo na veia mesmo, na veia. E aí tem só um item, Thiago, eu sei que a gente já está aí há bastante tempo falando, mas tem um dos nossos membros aqui que já trabalhou com uma parte de educação, e aqui você também tem uma responsabilidade grande dentro do processo de capacitação das pessoas para compreender melhor isso, né? Vagnão, como é que você vê formas, né, que as pessoas conseguem olhar para essa tendência e falar assim, como é que eu consigo fazer um deparo da onde eu estou, para onde eu quero ir e aonde eu me capacito para isso? Você consegue fazer uma relação disso de uma forma rápida aqui para a gente, não? Você diz no sentido do empoderamento de você preparar seu time. Você tem que preparar seu time para isso. Você tem que preparar seu time para ouvir e falar que o ITSM vai morrer. Aí seu time vai fazer, caraca, o que eu vou fazer agora? Aí teve a brincadeira, a gente sai de TI e vai montar um Service Desk no jurídico. Não é isso. A gente precisa se preparar para o universo de infraestrutura como código, para a parte de cloud, como é que eu traduzo o cloud dentro do meu CMDB, como é que eu faço algumas coisas para adaptar esse universo que está que já é estabelecido de DevSecOps
para dentro do ITSM, mas não ele como o burocracia, o duro, o difícil, mas o cara que está lá para apoiar, para orientar, para dar suporte e para dar consultoria, né? Eu acho que cada vez mais, né, fica uma visão menos monolítica da coisa, né? Então, hoje, você tem dentro da empresa diversos tipos de cliente. Eu penso que cada vez mais essa relação tem que estar atrelada ao cliente, né, ao teu usuário, a pessoa. Então, você tem que conseguir, olhando para tudo isso que você tem que orquestrar, lógico que você tem um hub, um orquestrador, que tem alguns processos ali de controle que são importantes, naquilo que a gente chamou de burocracia, mas assim, você precisa de alguma forma ter a liberdade das pessoas não mais seguirem processos tão rígidos, né, mas como foi colocado aí da Constituição, ter aquela interpretação de qual o melhor remédio dá para o paciente, né? Seja no momento em que a sua equipe está lá desenhando uma arquitetura de solução, seja no momento em que ela está atendendo um cliente, né? E isso está cada vez mais caótico. Agora você está aí, está morando em Paulínia, um pau na sua máquina, como é que eu vou te atender? Então a gente tem que sair da caixinha para algumas coisas. Então acho que a formação, cada vez mais, tipo, eu acho que ela vai passar sempre pelo técnico, isso é fundamental, mas o soft skill você tem que cuidar com muito carinho, principalmente olhando para, assim, sem fazer nenhum tipo de crítica, mas só trazendo experiências de mercado que a gente pode no dia a dia aí, de como que é essa relação, né, dos millennials com algumas situações que a gente encontra no dia a dia. Então, você tem uma necessidade maior de uma responsabilidade, de um compromisso na ponta, e muitas vezes não é esse caminho que a geração, de repente, segue, né? O cara tem hoje uma outra forma de pensar, eu não estou dizendo que está certo nem que está errado, mas é diferente. Então, essa adaptação é bastante importante. E eu vejo pouco isso no mercado ainda, né? Eu acho que as pessoas têm que ter essa preocupação de resgatar alguns valores que são importantes, mas sem, vamos dizer, abafar a criatividade, abafar, né, toda aquela criatividade que é preciso usar a partir do momento que você tem a liberdade para direcionar a melhor forma de solução ou para desenhar a melhor arquitetura. Então, eu não sei se eu respondi sua pergunta, mas eu acho legal, é isso mesmo. Que o foco tem que ser por aí, né? A gente ter pessoas bem capacitadas tecnicamente, mas com um grande senso de responsabilidade e até com visibilidade, né, de qual que é assim, a sua real função dentro daquilo que ela faz no dia a dia, né? Eu acho que é alguma coisa por aí que a gente tem que pensar em termos de capacitação. E, Tiagão, você fez um disclaimer no início, e aí acho que a gente tem que fazer um disclaimer aqui também, e também aí depois eu fazer um desafio aí para nós aí, né? Mas o disclaimer é assim, eu sei que durante aqui o papo a gente sempre falou um pouco, aqueles caras, não sei o que, aí falava dos desenvolvedores, cara, são nossos clientes também, são parceiros, e a gente aprende, né, com a visão deles mais diferente do que é o dia a dia nosso, então não é uma crítica, não é uma disputa, não é isso, mas é uma forma aí da gente, às vezes, ajuda no entendimento do que a gente quer explicar, né? Então, nada disso. Principalmente o pessoal do SOAB vai assistir depois, vai falar, aqueles caras vão matar, aqueles caras do SOAB, não sei o quê. E aí, falando do SOAB, era isso. Eu acho que vale, Tiagão, a gente continuar esse papo num segundo capítulo, trazendo a visão do SOAB, e aí falar como é que o SAB e o SOAB olham para esse negócio, sendo que o lado DevOps está mais na veia do SOAB, né? E o lado ITSM mais aqui do lado do SAB, e talvez do FAB também, ali para não é mais o FAB, é o AB, né? Para a gente fazer ali um bate-papo, como se fosse um segundo capítulo aí desses pontos que a gente está falando. Aqui ainda tem bastante coisa ainda para discutir, né? A gente falou de vários pilares, tem bastante coisa para a gente falar aí. Se a Academia de Polícia que não tinha conteúdo nenhum foi até o 7, gente. A gente vai longe aqui. Com certeza, Vitz, tá louco. É isso aí. Então tá bom, gente. Acho que é isso aí. Foi um papo sensacional, nossa.
esclarecedor, cara. E é isso aí, quero só agradecer vocês aí, tipo, obrigado por vocês decidirem esse tema, cara, caiu como uma luva, galera.